Bom, pessoal, então esse é o meu primeiro vídeo. Aqui eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre as coisas que eu gosto, fazendo um vlogzinho, né, conversando com vocês sobre as coisas que estão acontecendo, mais para eu conseguir me expressar e conversar com vocês. É, por enquanto eu não vou fazer corte para deixar o vídeo mais dinâmico, porque eu ainda não tenho muito tempo para fazer isso e para editar os vídeos. Eu vou começar a postar os vídeos assim mesmo, só uma conversa mesmo, um vlog, uma discussão sobre algum assunto, sobre alguma coisa que eu queira falar. Às vezes eu vou trazer alguma pauta, alguma coisa mais específica assim para a gente poder discutir, principalmente nos comentários. Eu quero que vocês divulguem, vocês comentem e compartilhem com todo mundo para a gente conseguir discutir mesmo, conversar sobre algum assunto. Então, o primeiro assunto que eu queria trazer para vocês foi o fato de eu ter postado lá no meu Instagram particular, sobre eu estar começando a divulgar esse meu grupo de canal, de página, de Instagram e de tudo, né? Que chama Canal Fã Número Um. Então, eu tô começando a divulgar isso e eu quero que, por eu estar compartilhando na minha página pessoal, finalmente eu me dei a liberdade de mostrar meu rosto, de perder um pouco da vergonha e conversar com vocês sobre qualquer assunto, sobre alguma coisa que eu queira discutir. Então, como eu falei lá na minha postagem, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o meu livro, né? Eu sempre tive a necessidade de escrever, eu sempre gostei muito de escrever. É, Seja coisa do dia a dia, seja coisas que eu esteja pensando, seja para me extravasar, para me sentir melhor, eu coloco tudo no papel. Tudo que eu tô sentindo, eu coloco no papel, tanto que eu tenho vários cadernos assim que eu anoto as coisas que eu vou passando durante o dia, e isso vai me ajudando bastante a me sentir melhor, a extravasar, a dar vazão aos meus sentimentos. Então, basicamente, eu comecei a escrever por causa disso. Aí, quando que eu comecei a escrever meu livro mesmo? Meu livro, ele é esse daqui, ó, O Mundo das Doze Cores, livro um, O Guerreiro Cego, ó. Aqui tá mostrando aqui em cima o meu nome, né? E aqui a editora Birrumba, né? Que é a editora, uma das ramificações da editora Multifoco, né? Em que foi a editora que eu publiquei, e eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que foi esse processo de publicação, porque não é fácil publicar um livro no Brasil, todo mundo sabe, né? É uma coisa muito, muito difícil. A gente tem muito, muito trabalho, a gente tem que se dedicar bastante para conseguir publicar. E basicamente eu queria, particularmente, era simplesmente publicar um livro. Eu não queria ficar famoso ou vender muito livro, tanto que o livro vendeu para muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas assim que entraram no site acabaram comprando porque se interessaram, mas não foi uma quantidade absurda de pessoas que compraram o livro, e esse não era meu objetivo. Meu objetivo era ter o meu livro na minha mão. Esse era o meu grande objetivo, né? E eu comecei a escrever, todo mundo me pergunta isso. Essa é uma das primeiras perguntas que todo mundo me faz quando descobre que eu escrevi um livro. Por que que você começou a escrever? Então, eu comecei a escrever porque a maioria dos livros que eu lia, e eu sempre gostei de ler muito livro de aventura, muito livro de fantasia, eu não concordava muito com os finais. Eu falava assim, caramba, se eu tivesse escrito, eu teria feito diferente. Eu teria escrito diferente. Então, esse foi o primeiro motivo. Eu queria mudar o final. Simplesmente eu falei, eu quero ser o dono da história, eu quero controlar a história e saber que vai seguir para onde eu penso, o que eu tô pensando, entendeu? Então, esse foi o meu primeiro objetivo, foi dar um final pra minha história e eu ter controle sobre os personagens. Isso eu achei extremamente legal, é muito divertido quando você começa a escrever e você vê que você tem controle sobre o personagem, sobre o que ele vai fazer, sobre qual rumo ele vai seguir, e é você que tem aquele controle, é muito divertido. Recomendo pra todo mundo que goste, que queira e que pense em escrever e que goste de fantasia, que escreva, vale muito a pena. Eu tô começando agora o segundo livro, acho que eu já tô no quarto capítulo, tô dando seguimento pra história do jeito que eu penso, já sei qual mais ou menos o final que eu quero e para onde eu quero seguir, porque eu quero escrever uma trilogia. Então, a trilogia do Mundo das Doze Cores. São os três livros, né? O segundo livro, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, que o nome dele é A Era das Revoluções. Vocês vão ver que ele tem um final muito interessante. Eu até conversei com algumas pessoas que leram meu livro e que gostaram, que falaram que teve 3 pontos no livro que foram surpreendentes, e esse é meu objetivo. Geralmente, eu gosto muito de livros, de séries, de coisas assim que eu assisto,
ou que eu leio, eu gosto de finais surpreendentes, coisas que são fora da caixinha, assim, que eu falo, caramba, realmente me surpreendeu, realmente eu gostei muito desse final. Então, é isso, esse é o meu objetivo, escrevendo o livro, então por isso que eu tô tentando compartilhar isso com vocês. E como é que foi o processo, então, de escrita do livro? Basicamente, eu escrevia todas os meus intervalos, minhas férias na faculdade. Eu fazia faculdade de medicina lá em Rondonópolis, na Federal do Mato Grosso. E sempre nas férias eu escrevia um pouquinho do meu livro. Levou 4 anos mais ou menos para eu escrever o livro completo, porque eu escrevia só nas férias e geralmente quando eu voltava das férias eu parava e quando eu entrava nas férias eu começava a ler, eu lia o livro todinho desde o começo para lembrar de onde eu parei, para que eu conseguisse seguir a minha linha de raciocínio e conseguisse continuar a escrever meu livro. Então, depois disso, depois que eu escrevi, depois desses 4 anos, aí eu descobri que o mundo da editora e o mundo das edições, de publicações, das livrarias é muito complexo, é muito difícil de você conseguir publicar. Mas esse era um sonho, assim como o sonho que eu estou começando agora, que é de ter um canal, de compartilhar com vocês as minhas ideias, de conversar, simplesmente expor a minha opinião e os meus pensamentos mesmo, a dica de filme, de coisa assim, de que eu estiver vendo, que eu estiver bastante empolgado, então é, eu gosto de conversar sobre isso e esse é um sonho que eu estou começando a realizar também, assim como eu consegui o sonho de escrever meu primeiro livro. Então, basicamente, depois de ter escrito, eu mandei para as editoras. O livro geralzão, assim. Do jeito que eu escrevi, eu mandei para as editoras. As primeiras editoras que me responderam foi a Multifoco, uma das primeiras, né? E a Multifoco já aceitou, gostou bastante da ideia e falou assim, ó, a gente é uma editora que compartilha dessa ideia de você ter um livro publicado, de você querer ter um livro publicado. Então, basicamente, eu vou apoiar isso, eu vou dar um segmento para isso, mas você tem que partir do princípio de que, como eles vão dar todo o suporte, eu não ia ter muito retorno. Tudo bem, eu queria só publicar, então não tinha problema, fiz um contrato com eles e consegui publicar. Como é que foi esse processo então? Mandei para eles, eles foram, responderam, beleza. Depois disso, eu tive que passar por um processo de correção do livro, eu tive que mandar para uma professora de português licenciada, que tivesse realmente a licenciatura, né? Ela assinou que ela corrigiu todo o meu livro, ela corrigiu toda a mão e eu passei todo pro Word corrigindo todas as coisas que ela corrigiu. Isso levou por volta de 3, 4 meses. Aí depois eu tive que mandar para biblioteca, para aquele grupo de bibliotecários que eles vão catalogar o livro. Isso também levou mais um tempo. Depois eu mandei para a editora teve que fazer a capa, eles que fizeram a capa. Depois eles fizeram essa contracapa aqui, né? E depois eles fizeram essa parte de trás aqui, tudo com o meu texto. Eu que editei, eu que coloquei e aqui atrás também. Tudo o resumo, né? Eu pesquisei e eu que editei. E aqui do lado mostra o nome do livro, tudo direitinho. E depois que fez todo esse processo, eu tive que. Isso levou mais ou menos um ano, né? Mas, na verdade, antes disso, eu também entrei em contato com a Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Porque eu queria ter o livro como minha propriedade, né? Minha propriedade intelectual, eu queria registrar ele. E isso é por meio da Biblioteca Nacional. Ela manda, tipo, uma carta mesmo. Demorou isso por volta de um ano, porque foi 6 meses para chegar lá. Que eu mandei a carta, mandei o livro, tem que numerar página por página, tem que colocar num envelope do jeito certo, tem que seguir todos os protocolos dele lá. Aí eles receberam, analisaram e mandaram uma carta, que é uma carta registrada, ou seja, tem que ter alguém em casa para receber. Eu fiquei morrendo de medo de não receber, mas no fim recebi o livro, recebi essa carta assinada pela Biblioteca Nacional provando que o livro era meu. Se alguém plagiasse ou se alguém copiasse meu livro, eu tinha a comprovação de que eu registrei primeiro na Biblioteca Nacional, ou seja, o livro era meu. Esse foi o primeiro processo, na verdade, antes de mandar para a editora. Depois, aí foi todo esse processo que eu falei para vocês, mandei para a editora, consegui conversar com eles, conseguiu ser aprovado o livro, fez toda essa capa e e tudo isso levou por volta de 6 anos. Foi um processo bem longo, foi um processo bem desgastante, assim, no fato de que eu sempre ficava com medo de não dar certo, de não conseguir ter meu livro publicado. Eu ficava ansioso e o dia que o meu livro saiu e que eu recebi aqui em casa foi um dos dias mais felizes
que eu realmente fiquei realizado porque eu estava atingindo um objetivo, estava cumprindo e realizando um sonho. E agora eu vou partir para o segundo livro. Então foi muito, muito interessante. Eu gostei muito de publicar, porque é muito legal você ter o seu livro na sua mão e você ver seu nome como autor. Isso é muito, muito interessante. Eu recomendo para todo mundo que queira e que tenha um gostinho de criar a sua própria história. Eu sempre fui muito nesse negócio de dar vazão à criatividade, de gostar muito de escrever, de tentar ser criativo em tudo. Então eu gosto muito dessas coisas. E por isso que eu estou começando o canal. Então, já pegando um gancho, falando sobre o meu livro, falando sobre todo esse processo, eu queria falar pra vocês que eu tô começando meu canal agora. Esse é o primeiro vídeo em que eu tô mostrando meu rosto. Tô compartilhando com vocês e vou compartilhar com vocês tudo que estiver acontecendo assim com relação ao meu dia a dia, às vezes o que está acontecendo, algum tema que eu queira discutir, como se fosse um podcast mesmo assim, falando. É um vlog, né, mas um podcast porque eu vou estar conversando, dá até para escutar sem estar vendo o vídeo, porque eu vou estar conversando sobre algum assunto e principalmente sobre coisas que eu estiver fazendo. Por exemplo, um jogo que eu estiver jogando que eu estiver achando interessante, filme que eu tiver visto, série que eu estiver vendo, assim, por exemplo, a série que eu tô vendo agora, o Mr. Robot. É muito interessante, vale muito a pena ver e eu vou comentar sobre ela aqui. Tudo que eu tiver empolgado e que eu gostar de conversar, eu vou trazer aqui para conversar com vocês e postar mesmo no meu canal como uma lembrança pro futuro, assim, para eu lembrar as coisas que eu gostava, o que eu tava fazendo naquela época. Então, no geral vai ser isso, vai ser uma conversa, os vídeos de jogos vão continuar e eu vou continuar postando assim, independente se tiver áudio, se não tiver, o que eu tiver jogando. Isso para quem quiser acompanhar minhas jogatinas, os meus jogos. Às vezes eu vou estar postando vídeo de eu conversando mesmo, de eu narrando o que eu estou jogando, de gameplay, né, que é o clássico. Mas sobre tudo que eu estiver vivendo, as coisas que eu gosto, eu vou estar compartilhando com vocês e espero que quem tiver interessado, quem gostar, que compartilhe, que assista, que comente. Tudo isso eu comecei e perdi a vergonha, na verdade, e tentei começar por causa da minha avó, que faleceu há pouco tempo, né, por causa de um câncer, e ela era minha maior incentivadora. Ela compartilhava tudo, ela comentava em tudo, ela é a primeira pessoa a comentar, mesmo que fosse de forma anônima, pra eu achar que era outra pessoa. Só pra eu nunca desistir, pra eu continuar, assim como eu coloquei na minha postagem. Então ela é minha grande incentivadora e meu grande exemplo pra ter começado assim, porque ela me dava apoio em todos os meus sonhos. E esse é um dos meus sonhos, apesar de eu já ter realizado muitos sonhos, de eu ter conseguido entrar na faculdade, conseguir a minha profissão dos sonhos mesmo, que é ser médico e estar fazendo residência de ginecologia e obstetrícia, ter realizado o meu sonho de escrever meu livro, ter realizado o meu sonho de ter um casamento com uma pessoa que eu amo. Então, tudo se resumiu assim em coisas que eu fui realizando meu sonho, e esse é um sonho agora, simplesmente de poder compartilhar o que eu penso, de me expor, de conversar mesmo, muitas vezes sobre alguns assuntos que eu não consigo achar gente que eu converso assim no dia a dia, por exemplo, algum jogo, alguma série, mas poder compartilhar aqui sobre o que eu tô vivendo, o que eu tô passando. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, meus amigos. Só queria deixar pra vocês aqui um detalhe. Aqui, pra quem conhece, né? Quem já assistiu, essa pra mim é a melhor série de todos os tempos, né? Eu vou deixar aqui para que vocês comentem, para que vocês coloquem nos comentários de que série que é, né? Provavelmente muita gente vai conhecer. Mas é pra mim a melhor série de comédia, né? Já uma dica, é a melhor série de comédia de todos os tempos. E eu vou comentar com ela. No próximo vídeo, eu vou já deixar essa deixa, porque eu vou comentar ela, já que tem aqui no meu mini cenário que eu acabei de montar. Esses bonequinhos da minha série favorita de todos os tempos, gente. Vale a pena assistir. E comentem, coloquem nos comentários que série que é, o que vocês acham que é. E que no próximo vídeo eu vou trazer um vídeo falando sobre essa série, porque é maravilhosa. Beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!